Olá, pessoal. Voltamos aqui agora, mais um episódio do Pod Criminal aqui das 4 mulheres corajosas que estão tratando e enfrentando alguns temas importantes do direito penal. E vamos falar hoje, né? Estamos aqui de novo, André, Andressa e a Maria, para falarmos sobre a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal faz aniversário neste ano, juntamente com a reforma do Código Penal, da parte geral. Foi editada no mesmo dia da parte geral, onde houve a modificação da parte geral, e também a lei de execução. Todavia, me parece, né, e aí é uma linguagem mais jurídica, mas que a lei de execução não é em nenhum momento respeitada. Tal qual o Código Penal é respeitado para o cumprimento, para tipicidade, para enquadramento em fatos típicos, a lei de execução penal, ninguém sabe que existe, parece que ela virou um monstro para todo mundo, né? Vai comemorar agora, nesse ano, os seus 40 anos, então ela já é uma pessoa madura, é uma lei que deveria ter maturidade, ou já deveria ter sido amadurecida. Essa falta que eu sinto, né? Enquanto estudiosa e gosto muito, fiz mestrado e doutorado, tudo em execução penal. Então, é uma lei, como você falou, comecei pelo final, né? Comecei já pela execução, ao invés de ter o processo de conhecimento. Eu também comecei pelo final, gostar do direito penal pelo final. Depois me apaixonei pela teoria do crime, mas eu comecei mais na pena. E aí eu vou perguntar para vocês, meninas, que atuam, né? E que advogam nessa área, qual é a parte da lei da execução penal, ou qual é a seção da lei de execução penal, que é uma lei maravilhosa, que conta com quase 200 artigos, e que dá para ler, que é de fácil leitura, é palatável, né? Ela não é uma lei chata, ela não é uma lei difícil, igual as leis tributárias. Aquelas leis que você não entende nada, porque você tem que entender de tributo, então você não é contador, aí você fala, depende de um contador. O penal não, qualquer um que lê consegue entender muito mais a lei de execução do que o Código Penal. O Código Penal é muito mais codificado, de verdade, do que uma lei. Né? A codificação do código é difícil. Se um aluno não entender ou um leigo não entender, é difícil da gente colocar. Mas a lei de execução dá para falar artigo por artigo. Então, e aí eu vou perguntar, vou seguir a Maria que está na minha diagonal, que parte da lei de execução penal que mais sofre desrespeito, na sua opinião? Bom, primeiro, né, a gente tem que falar, quando a gente fala da lei de execuções penais, a gente tem que mencionar que em 84 o Brasil ainda vivia um outro período, né? Sim, a gente estava no período de ditaduras, né? Restrições de direitos, né? É uma lei moderna para a época. Né? A menção sobre a dignidade da pessoa humana foi trazida no período em que a lei ela foi sancionada, a Constituição positiva. Mas quando a gente fala de execuções penais, a gente sempre fala, nossa, em 84, né? Antes da Constituição. Sim, antes da Constituição, várias restrições de direitos, no Brasil se amoldando ali, tentando, né, voltar ao Estado democrático, e aí a gente traz, né, esse contexto da execução penal. Ela é muito bonita no papel, ela é linda, ela tem seus aspectos ali que se ela fosse, de fato, aplicada junto com a política criminal, políticas públicas carcerárias, nós teríamos, de fato, o melhor sistema prisional do mundo. No melhor sistema. Se não sistema. melhor, mas um que fosse com dignidade, né? Sim. Que socializasse. Sim, se tivesse o seu cumprimento. E a gente tem um problema muito sério, né? Que aí, se a gente começar a ver o desenvolvimento da legislação, né? Desde lá, são 40 anos, né? A sociedade, ela vai mudando. A sociedade, ela vai tendo um outro foco. Né? A sociedade ela vai tendo uma outra diretriz. E as condutas criminosas que naquela época eram, né, nossa, graves, hoje já passam a não ser mais. Vai mudando. Vai mudando. E quem começa a entrar? Novos personagens. Dentro da apuração da execução penal. E quem é essa nova personagem? A mulher. Hoje a mulher, ela atua dentro do sistema prisional. Também. Sim, hoje ela ocupa. Ela tem a menor quantidade, né? E por incrível que pareça, nos últimos 20 anos, né, uma pesquisa do DEPEN, né, do Departamento Penitenciário, nos últimos 20 anos, a quantidade de mulheres no cárcere quadriplicou. Caramba. Mais do que os homens. Né? Quadriplicou. Isso é assustador. Né? Proporcional ao que elas ocupam. Sim. Não, e se a gente olhar lá antes de 84... Né? Que era uma outra legislação ainda presente no Código de Processo Penal, né? Ainda ali, né? A questão da execução. Mas a partir desse momento, há 20 anos, nós temos o quê? 4 vezes mais mulheres no sistema penitenciário. E a estrutura? Melhorou? E aí a gente tem o quê? A falta de políticas públicas. Né? Que deveria estar composta dentro da execução penal, que é o que eu falei. Se tivéssemos a aplicação dela de fato, nós teríamos o melhor sistema prisional.
o mais adequado. Relembrando que o melhor é aquele que, na tentativa de ressocializar um sujeito Sempre. que muitas vezes nem socializado foi. Nada, Aquela nada. altura de que dar educação a quem nunca teve, dar Sim. saúde a quem nunca teve, dar respeito a quem nunca teve. Então, é um trabalho dobrado a lei de execução. E dá oportunidade para a egressa. Porque uma coisa está dentro do sistema, outra coisa é você ter também o amparo ao egresso. E nesse caso, as egressas, como que ficam? Né? Porque já muitas são violadas, e quando a gente diz né, violadas nos seus direitos, né? Na questão da liberdade, na questão da higiene, né? A questão higiênica é um dos fatores da Saúde, falta, né, de atenção ao sistema prisional. Porque a gente sabe os problemas higiênicos que acabam tendo. A gente sabe que a mulher menstrua, Doença. né? A mulher tem Muito mais suscetível à a que- doença, a mulher está. muito. As infecções urinárias que a gente acaba Tirar tendo. do filho, muitas vezes, né? Esse apoio familiar que perde, a estrutura que ela deixa lá fora. Isso é um problema sério. E pra você, Déia, qual foi? E só completando o que você tá falando, é engraçado que os homens, né, faz fila na porta Nossa, de eu ia visita. falar isso Sim. sobre pra a visita. E no presídio Então, o ponto feminino, que te incomoda é a visita, também é a possibilidade da nada. visita Elas íntima. não têm visita. É. Não é Nem visita íntima. visita. Elas não têm É. visita. Só da Ninguém mãe visita. e olhe lá. E olha, Nem sim, isso. durante um Sim, tempo, sim. depois abandona, já. Eu Porque a fiz mulher um tem estigma, trabalho, da minha religião na unidade prisional da feminina do estado por uns 5 anos. Eu frequentei aos sábados lá. E eu conversava com elas, né, do convívio com elas. A maioria, 90%, não recebia visita de ninguém. Uma vez que elas ingressaram no cárcere, e a maioria ingressou no cárcere por conta do companheiro, Sim. levando droga pro companheiro, ou seguindo com os negócios escusos do companheiro para manter a receita familiar, né? Acabam indo pro cárcere por conta do companheiro, a maioria delas. E, além disso, se eles estão na rua, não vão visitá-las. Sim. Esse abandono, né, da mulher. Porque os filhos não Abandona. conseguem ir sozinhos. Exato. E também respaldando que, normalmente, ela só entra, a maioria, é porque o parceiro, o companheiro, também já tá preso. Exato. Ela ainda é né? vinculada a Sim. ele, né? Tem vários livros que relatam isso. Tem do professor Drauzio Varela, a gente falou do assunto... tem aquele que chama Presos que Menstruam, Sim, né? sim. Tratadas como presos, né? Eu indico para os meus alunos sempre a leitura e faço o debate desse livro. Lembrando que a maioria entrou e já tem um parceiro no crime. Então, assim, a criança fica na rua sem pai e sem mãe. Então, os filhos que poderiam visitar a mãe, eles não vão, porque eles são crianças normalmente. Sim, porque elas não entram dentro do sistema prisional como sendo o ponto principal da atuação do crime. Elas são coadjuvantes. Viram até principal depois. né? Mas elas estão como coadjuvantes no seguinte sentido de que o principal foi preso e ela tem que Exatamente. assumir. Sim. E é o único modo de viver, né? Ela assume. Então, grande parte, né, das mulheres dentro do sistema prisional, elas estão pelo tráfico de drogas. A maioria. A maioria, que são as Roubo e ocorrências. tráfico. São as ocorrências até mesmo para poder manter, né, aquela A estrutura que ele mantinha que fora, ele mantinha. E elas saem muito mais estigmatizadas do que os homens, né? Por Pra conta achar da um emprego. sociedade Muito. machista. Porque a mulher... Muito. Mãe não perdoa filha que faz o tráfico, mas perdoa o filho. Mas será que é um problema do gênero, então? Então a gente está diante de uma... Pode ser de algo envolvendo Pode ser um o gênero? problema freudiano até, entendeu? Mas a mãe não permite que a mulher pratique. Ela critica muito a mulher que pratica. Do tipo, você foi porque você quis. O meu filho, quando é homem, ai, tadinho. Ele tava com maus amigos. Mulher, a cobrança da mulher, a família, né? Cobra muito da mulher. Tipo assim, a minha mãe e meu pai estão me criticando muito. Por quê? Porque eu não criei filha pra ser bandida. Eu não Sim. criei filha pra ser criminosa. O meu filho foi lá porque se meteu com molecada, porque tá usando uma maconha. Culpa das amizades. É, culpa das Sim. amizades, entendeu? Pra mulher, não, é culpa dela. Como Ela não aliviam a podia. barra dos homens, né, Né? gente? Sinceramente, né? Aliviam demais. Nós vamos odiar, gente. Mas é fato, não tem problema. Não, faz parte. gente. Mas Você faz vê. um sentido, tem um sentido. É uma pressão da É o sociedade, mesmo né? pensamento da mulher que fuma. A mulher que fuma é feio, o homem que fuma, tudo bem. É descolado. É o mesmo pensamento. Mas as próprias propagandas de cigarro São são sempre- feitas por homens. Sim, Não hoje, porque hoje é proibido, né? Mas aquelas antigamente, sim. né, eram por homens. E pra Eu você, acho que o né? direito que mais é violado ou menos observado dentro da lei de execução penal é o de estudo e trabalho, de remissão por estudo e trabalho. Porque é direito do preso estudar e trabalhar. O preso ele não quer trabalhar, ele só gera gasto. Ele quer trabalhar, ele quer estudar, só que não tem oportunidade nas unidades prisionais.
EAD, falar de EAD, estudo EAD é um absurdo, porque existe a previsão na LEP, acho que é 126, parágrafo 2º, Sempre falei e isso. assim, não existe. O máximo ele vai ter aqueles cursos de 2, 3 dias, que vai passar no telão, e só. Que mal dá uma remissão A pra falta ele. de oportunidade. E tem um problema sério, porque se tem algum princípio de rebelião, se você tem a questão Para tudo. de alguma revista, tem alguém com celular, tem alguém com. Para o sistema. Fecha a cadeia, procede a revista, e aí ele perdeu 1 dia, 2 dias, sabe quanto tempo vai demorar. Vai pro castigo. E ali você não tem uma continuidade. E o que vocês acham da visita íntima? Que não está previsto. O que é previsto na lei de execução é a visita, né? Agora, a visita íntima, que fica a critério do diretor ou da Secretaria de Administração, dizer se vai ter ou não. Qual a opinião? Desde 99, a gente tem pelo conselho, né? A menção da existência Em da São visita. Paulo. Isso, da visita íntima aqui em São Paulo. No estado de São Paulo. Né? Tanto para penitenciária feminina quanto para masculina, né? A penitenciária feminina, o grande problema é a questão do cadastro, né? Para você poder, né, ter o acesso à visita íntima, tem que ter um reconhecimento de união estável, em cartório, certidão de casamento. E aí é muito engraçado, né? E se você tem uma relação homoafetiva? Se a gente for pensar em 99, você não tinha certidão de casamento. Sim. Hoje você já Isso é tem. muito recente, E recente. Mas e como que ficavam aquelas presas lá de 1999? Acabavam não recebendo. Como que você vai ter uma união estável, né, afetiva, né, ali, né, homoafetiva? Você também não tinha. Agora que a gente passou a ter ali uma questão do direito civil, né, a possibilidade, Do né? reconhecimento da união estável. Mas muito pouco. Agora, e essa exigência é legal? Digo, sob o ponto de vista de legalidade. Qual a exigência? Exigir que apresente esse atestado. Eu não posso ter alguém que... Eu preciso casar com esse alguém para receber a visita dele? Para fazer a carteirinha de visitante, Tem que ter uma elas precisam fazer uma declaração de união Sim. estável. Então. Muitas namoradas fazem uma declaração de união estável para poder fazer a visita ao namorado. Que Mas tá até preso. porque é uma questão de segurança também, né? A gente também não pode, né, tirar o privado em detrimento do público, né? A gente não pode esquecer que a gente também tem uma sociedade dentro do sistema prisional. E também tem uma questão de segurança pública, né, em volta, né? Se a gente deixar todo mundo indo lá, né, imagina só a fila que vai ter, né? Só de visitar íntima, né? os Só ter o amantes controle. Se encontrando lá. Já se encontram, né? Já se encontram, já é normal. Porque na época a gente discutia a visita íntima como assim, não era algo, não tá na lei. Então você pode tirar esse direito, né? O direito à visita. E a gente falava assim, visita pode ser com meu pai, com a minha mãe, Sim. com alguém que eu queira ter uma conversa em particular, que não seja no pátio, na frente de todo mundo. Que eu tenha uma sala reservada. E quantos presídios, eu pergunto, tem essa sala reservada na quantidade que você gostaria de ter a visita íntima? Digo, íntima não no sentido de ter algo ali naquele momento, homem, mulher, ou mulher com mulher, tanto faz. Mas eu quero um momento reservado. Eu não tenho esse lugar reservado dentro do presídio. Esse é completamente violado. Porque eu tenho 5, 6 celas, 5 ou 6 quartinhos. Sim. Mas eu tenho 800 presos. Se os 800 resolverem naquele dia, aí tem que ser na cela, aí eles fazem a própria lei. Entre eles. Entre E é eles. a melhor, né? A que mais funciona é a lei de dentro do cárcere. Essa não é descumprida. Esse é um outro ponto que eu acho muito importante, que é a superlotação carcerária. É outro assunto. Porque todos os direitos que tem na LEP, a maioria deles são mitigados exatamente Em por razão. conta da Sim, superlotação. sim. Eu escrevi a minha dissertação do mestrado voltada para o trabalho e a ressocialização do preso, né? Por que tão complicado? Porque não tem trabalho para todos eles. Também. Então, eles selecionam quem vai ter direito ao trabalho. Pois é. Então, se a pessoa, por exemplo, algum momento da vida, ela fez parte de uma organização criminosa, ela fica fora da lista do trabalho. E é quem mais precisa se ressocializar. Sim, Então, assim, sim, será sim, que está sim. correto? Porque a pessoa teve um problema, ou ela foi vinculada a uma organização criminosa, ela não ter direito ao trabalho? Porque isso daí não está escrito na LEP também. E negar o trabalho pode ser pode ser falta grave, Então, né? Quando é Porque oferecido. Se então, ninguém também pode ser obrigado a... considerado. Porque é um dever dele Mas ninguém trabalhar. pode ser obrigado a trabalhar, tá escrito na Constituição, né? É. Então, e eles dão como É desobedecer, uma- ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E tá na Constituição, ninguém é obrigado a trabalho forçado.
O que acontece dentro do cárcere, a regra deles, a gente não tem acesso. Aqui né? fora. Aqui fora. A gente não tem noção das regras E internas. será que o deles. trabalho que é oferecido para eles, que eu sempre me questionei muito, é um trabalho que eles vão conseguir exercer aqui fora? Por A muito... maioria das vezes não. Então, Mas E foi uma outra coisa que eu coloquei no meu trabalho também, que deveriam ser oferecidos cursos profissionalizantes que eles pudessem, fora do cárcere, Exato. exercer uma atividade autônoma. exato. Sem depender Que ninguém da vai iniciativa registrar. privada. É. Por quê? Sim, sim. Quando eles saem, eles não conseguem se inserir no mercado de trabalho por É. conta da folha de antecedentes. A É. maioria das empresas vai pedir. E ele tá lá. Foi preso por Roubo, latrocínio, roubo, tráfico. Quem é a empresa que vai dar trabalho para essa pessoa? Até ele limpar a ficha dele e Depois voltar. de, não sei, 2 Depois- anos para fazer a reabilitação. É, depois de e 5, extinta a pena, por imunidade. Então, veja, é muito complexo. Então, deveria Como um eletricista, como um oportunizado encanador, como um pedreiro, esse tipo como. de Exato. estudo, né? Esse tipo de formalização ali de trabalho para eles, né? Mas geralmente é para costurar bola, para É. pregador. Fazer cadeira, Fazer tinha que cadeira. fazer cadeira. É bola, né? Na- Costurar é, bola. na- Mas aí eu vou mais além. E quem deveria oferecer esse serviço, então? O Estado ou o particular? Qual serviço você diz? O estudo? Não, o trabalho dentro do trabalho. sistema prisional. Porque, assim, na época do Carandiru, quem fornecia muitas vezes eram as escolas de samba da região, para Sim. fazer fantasias. Mas Sim. através do Né? Estado, né? Com Através essa do Estado. intermediação. Utilizava a mão de obra deles. Ah, bola, vinha uma empresa e dava lá a bola, eles costuravam a bola. Mas mudou. Hoje a gente tem uma outra sociedade, né? A gente tem uma outra. Não precisa mais, né? As escolas de samba viraram comércios. Sim. Né? Escolas de samba não precisa mais da mão de obra dos presos. Mas quem forneceria, então, esse trabalho? Ou uma incumbência da sociedade de se Tanto a consciência. iniciativa privada pode Sim, se sim, sim, sim. oferecer, se cadastrar. Inclusive, eles são pra ter, remunerados. são por isso. remunerados. Como o Estado, na minha visão, o Estado é obrigado a dar essa condição. Também acho. Porque tá na LEP, que é Sim. dever. E é Mas daí, direito do em que preso, tipo de então, trabalho que ele daria? Porque assim, o Estado dá quando coloca o preso para limpar a cela, coloca o preso para limpar o pátio, coloca o preso na hora de fazer a refeição, de entrega da refeição. O que a gente vê é verdade. Sim, é o Estado faxina, acaba- né? É, o faxina, daí tem o cara da noite, É. o da manhã, que são de maior confiança do diretor É, do presídio, porque sim. realmente vai ter acesso a uma A to- faca, a um todos os garfo, e né? todos os pavilhões, né? Ele circula Cada em um- todos os pavilhões, Então, então, o todos Estado os raios. fornece dentro do próprio sistema. É. Mas o Estado não fornece, dando, por exemplo, no semiaberto, o direito dele ir lá construir sei lá, tá tendo a construção de uma Manutenção de ponte. estrada. Sim. Manutenção de estrada, asfalto, tal, lixeiro. Todas as profissões que têm dignidade, o Estado não dá isso. Ele coloca o preço para trabalhar dentro. Mas ele poderia, porque Isso que eu tô dentro dele falando. tem essa Sim. possibilidade. Exato, ele deveria falar: você vai participar de obras e Isso. você vai ser contratado por mim. Exato. Porque eu não te socializei. Eu enquanto não te Estado, não te dei oportunizei. base. Então, eu, enquanto Estado, me sinto na incumbência. É uma corresponsabilidade. Eu não acho que também o particular pode se né, esvair disso. Mas eu, enquanto Estado, também tenho que criar para você uma possibilidade de sair daí e ver que tem vida. Sim. Ou criar políticas acessíveis para o particular poder oferecer. Sim. Né, o trabalho, sim, né? sim. Uma questão de uma redução de um imposto, Sim, um incentivo. né? Um incentivo, um incentivo Seja fiscal, incentivo fiscal. no sentido de poder fazer com que essa empresa também possa, né, olhar aquele profissional e estender a mão, e falar não, eu sei que estou vendo que você trabalha bem, sei lá, numa parte administrativa, Sim. né? Sabe mexer com o computador, né? Se dá bem, então vou te Tem colocar na minha interesse. empresa. Eu vou patrocinar seu curso profissionalizante. Enquanto particular, eu vou te pôr no curso profissional. Eu vou pagar seu curso e você vai me pagar isso trabalhando. Sim, né? sim, Vou te sim. dar na frente. E uma coisa que todo mundo pode me criticar, assim, nós temos várias ações afirmativas, como a lei de cotas, por exemplo. Sim. E a lei de cotas, ela vem, todo mundo fala, mas é uma insurgência, né? Insurgindo contra essa lei. Mas é o Estado, através da lei, pagando uma dívida, teoricamente, entre aspas, que eu não gosto de fazer isso, do passado. E toda lei de cotas, ela tem uma duração, até que isso se estabilize e nós tenhamos uma inserção de raça que foi lá atrás, Sim. muito desprezada e que agora se insere no mercado de uma De maneira forma mais mais categórica. automática, De maneira mais obrigatória, vai. Quase que o Estado impôs uma ação afirmativa. E aí, quando eu falo, vamos fazer uma ação afirmativa para os egressos, no tipo incentivo fiscal, a pessoa fala, putz, eu que sou honesta, tô na rua, não acho emprego. Eu que tô desempregada. A senhora está vai te dar o defendendo um preço. absurdo.
Aí eu falo, é paradoxal. Não vou dizer que a gente não está sujeito a muita crítica. E abro aqui de coração. Pessoas falaram para mim, você é louca falar uma coisa dessa. Mas é verdade. Eu falo, mas assim, o Estado tem um dever de cota com essas pessoas, com o egresso. Porque ele não cuidou na base. Se você for perguntar, ele não tem escolaridade. Saiu, como chama agora o relatório, Andressa? Sindesp. O que a gente viu? Esse relatório que agora era do DEPEN. era do DEPEN antes, saiu o relatório, eu falo para vocês, não tem como evitar a reincidência. Sim. Não tem como. Hoje o diretor de presídio falou para mim, eu falei, 70% reincídio? Ele falou, não, doutora, 100. Eu falei, você tá brincando? Tá nesse eu vou nível? falar uma coisa. Não vai ser com a obrigatoriedade do exame criminológico que vai reduzir essa reincidência. Não vai ter. Não. Aí a gente vai depois, que a obrigatoriedade do exame criminológico é aquilo que até a papila dá uma... Se eu começar a falar, eu babo. Dá uma Mas se for falar de coisa pra babar aqui, tem a questão da saída temporária. a gente Mas vai... uma coisa que eu gosto de enfatizar com as pessoas, quando dizem isso pra mim, Simone, toda postagem que nós fazemos voltada pra isso no Instagram, a gente é duramente criticado. Aham. Tá, mas e o pai de família? Tá, mas e a criança? Tá, gente, vamos lá. Um direito não exclui o do outro. Exato. Claro. Ponto. E a O vítima Estado que morreu? E a vítima? A vítima você não defende. Pois é. O direito da vítima é o direito da vítima. O direito do acusado é o direito do acusado. Um direito não exclui o do outro. O Estado teria que prover de todos. Sim. É dever dele. Desculpa, mas Como ele cuida do autista, como ele cuida do Down, De como ele tem que cuidar da todos. saúde. Infelizmente, é um Estado hiperinflacionado, Exato. né? Enorme, com uma base enorme, Sim. que tem um déficit educacional enorme. Gigantesco. Uma desigualdade social absurda. Então, Uma distribuição absurda de renda, concentrada numa minoria. Gente, isso é uma realidade. porque senão o preso, quando sai, o egresso, quando sai, o ressocializando, o reeducando, o único modo, a gente tem um testemunho de uma ex-detenta e totalmente ressocializada, que ela falou, o único modo de eu começar a minha vida foi voltar pro crime pela última vez. Então, a promessa era, eu vou ter que cometer um delito Sim. pela última vez para guardar o dinheiro, né? E aí ela foi ter uma estamparia. Então, você falou... Põe o ressocializando, o reeducando para fazer estampa. Precisamos camiseta. trazer ela no pódio criminal. É verdade. Camiseta. Põe coisas que ele vai sair de lá e ele consiga aplicar. Porque costurar bola... Eu já tive entrevista com um detento e falou pra mim, doutora, eu não vou costurar bola. Não vai. Eu não vou vai sair fazer de lá, pipa, vai fazer. doutora. Eu não vou fazer pipa. Não vai. Porque eu não tenho vida de fazer pipa, entendeu? Até consertar a cadeira, que eu falei, pode virar um assistente de marceneiro. Você ainda tem uma profissionalização naquilo, né? Uma coordenação. Eu lembro que eu fui, e aí um famoso, ele era o coordenador de consertar as cadeiras do Estado, dos colégios estaduais. Então, iam para a penitenciária e ele coordenava os presos que consertavam cadeiras de colégios estaduais. Sim. Olha o Estado agindo. Então, tipo, falta de política Você tem pública. que romper o círculo vicioso. Ah, É essa a questão, né? Porque ele vai, comete o crime, fica dentro do sistema, ele sai, ele volta pro crime, ele vai pro sistema, ele vai, ele volta. E a gente continua tendo o círculo vicioso. É romper esse círculo. E a grande questão é também fazer com que a sociedade participe do rompimento desse círculo. Não é só depender do Estado, eu também preciso de uma comunidade. Tanto que dentro da lei de execuções penais a gente tem o conselho da comunidade. Né? Assim como o conselho tutelar. O conselho da criança. comunidade dentro do sistema, né? A própria lei já prevê isso. Né? Então, a gente também tem que fazer com que a sociedade ela tenha também essa preocupação, porque a gente faz o círculo vicioso. Sai, entra, aí você vai ver lá, né? E ele não se vê mais fora do sistema depois. Mais fora do cárcere, porque ele pertenceu muito mais tempo da vida dele, às vezes, preso no pertencimento, no Sim. reconhecimento de si, dentro do presídio, né? Sim. Do que fora. Fora ele fala, essa sociedade não me pertence. A sociedade que eu tenho tá fora. Tá Eu dentro. acho que muitos saem acreditando realmente em não voltar. Mas quando ele chega na casa dele, ele se depara com a mesma realidade que o fez ingressar no sistema prisional. E como ele sai disso? Quando não sai devendo, né? Pra poder sobreviver lá dentro. Exatamente. Quando não sai devendo. É um problema sério, né? O sistema prisional, ele não dá voto, né, gente? Eu Então, só né? pensei isso agora. Pelo contrário. Ele não dá Você voto, vai melhorar, né? até pra gente poder fechar, né, essa questão Sim. da execução.
o que as pessoas não conseguem compreender, e acho até que isso é uma deficiência da graduação mesmo da faculdade, Sim. porque Que não fala de que execução não da pena. fala em Não. pequenos pedaços, né, da graduação, então o aluno mesmo não tem essa formação da execução, né? A gente que gosta muito disso, A gente fala. a gente embute porque Eu a gente coloco. gosta. Eu idem, e levo uma aula toda só falando disso. Mas a sociedade precisa compreender que é uma realidade. Não tem Não como. adianta eu olhar para a criminalidade como aquele que está dentro de um quarto fechado, sem janela e sem porta, e tá Ignorar. ele e um leão, e ele fala, não tem um leão. Exatamente. Não adianta. O leão, O leão tá lá ali. dentro. É. Ou você vai para cima do leão e vamos ver quem vai sobrar, ou você vai viver na negação, vai ser engolido por ele. É verdade. Essa É pessoa viver em que negação. hoje está dentro do sistema carcerário irá sair um dia. Sim. Ponto. Irá cruzar a rua com Socializado você. É. Então, assim, como eu quero que ele saia? É essa pergunta que tem que ficar na mente das pessoas. Mas as pessoas vão se blindando, né? Então, quer dizer, eu vou me blindar, minha casa é blindada, meu carro é blindado, tudo é blindado. Mas você vai andar na rua, você tem restaurante, você um dia vai comer, um dia você precisa sair de casa. E Mas aí? é porque eu não faço parte dessa sociedade, isso tá longe de mim. Ah, é. Não é Né? E reconhecer que o Brasil tem esse déficit, Tem. né? Assim como tem a lei de cotas, eu acho assim, a lei cotas são ações afirmativas. Sim. Não dá para negar. Você pode dizer que talvez um país estrangeiro não tenha esse déficit. Sim. A população não tem esse déficit com Sim, tem com quem países tá no que não sistema. tem países que não Tá tem. porque quer. Sei lá, É. né? Tá porque quer, porque foi oferecido tudo. E tem pessoas que são criminosas mesmo, Sim. assim. E que têm essa mente que vão voltar a delinquir, que até querem delinquir. Sim. Falam assim, eu vou sair daqui e vou roubar de novo. Nítido. Mas tem muitos que saem não A acreditando. maioria. Eu falo que mudar. existe o criminoso. Ninguém acredita nisso, né? É a maioria. Ninguém acredita nisso. Pra finalizar, eu falo que existe o criminoso e a pessoa comete o crime. A pessoa comete o crime, ela foi lá, foi um deslize, talvez ela não volte a delinquir. O criminoso faz do crime o meio de vida dele, ele está ok com isso. Então a gente também tem que saber diferenciar isso, até pra saber quem vai valer a pena por ele querer Sim. se ressocializar. Pessoal, muito obrigada por mais um dia aqui no Pod Criminal. Segue a gente aqui, se inscreve no canal. Os Instagrams vão estar aqui na telinha também pra vocês seguirem a gente. Divulga, pra quem gostou, pra quem não gostou também, de maldade. E vamos fazer a promessa que a gente fez antes, quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, de pegar a lei de execução penal nesse aniversário de 40 anos. Eu lembro que pra mim foi muito simbólico quando eu fiz. E tentar tratar tópico, não tópico por tópico, mas alguns tópicos específicos. Vestuário, alimentação, saúde, o trabalho, a remissão, as ofertas de emprego, depender do diretor do presídio. Todas as questões subjetivas de faltas, como cometer as faltas, como é. Para que daí também, quem não é estudante do direito, mas possa entender o que está garantido nas celas, quantos por cela, tamanho de penitenciária, né? Interessante. Sim. Superlotação. Fazer isso no próximo. A gente divide os capítulos, eu acho. Fica bom. Fica muito bom. Muito bem, gente. Então, Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.